E aí, pessoal, pois o fantasma segue vivo na nossa memória. Desta vez, Douglas Costa acabou falando do ambiente interno, de alguns pontos que a gente já sabia, outros que até imaginava, mas alguns que a gente sequer tinha conhecimento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Domingo é dia de futebol, mas esse espaço aqui às vezes acaba tendo que repercutir em manifestações, sobretudo quando ela trata do ambiente interno e da força do Grêmio. E por que nós chegamos nessa situação? Pois Douglas Costa, mais uma vez, foi protagonista nessa premissa, nesse conceito de que o Grêmio internamente vive ou viveu um terror. E precisa sim discutir isso para a gente dar um passo à frente, para esquecer sem esquecer. Precisamos virar a página, mas precisamos lembrar do que deu errado. E Douglas Costa coloca uma série de ponderações aqui, eu considero ponderações, afirmações, que a gente precisa ouvir para colocar dentro do ingrediente total, para chegar ao diagnóstico perfeito e para não repetir mais os erros. Tamanhos erros que o Grêmio cometeu e que culminaram com o rebaixamento tricolor no ano passado e que dói no coração dos gremistas, porque é algo que ninguém espera, sobretudo quando a gente tinha uma imagem de organização que não tinha. E Douglas Costa, mais uma vez, impôs a verdade em cima da sua história, mas que escancara a falta de comando, a falta de organização, a falta de um trabalho do dirigente para os profissionais e não dos profissionais para os dirigentes, que foi o que aconteceu. Uma live no seu canal do TikTok. Eu não tenho TikTok, não tenho esse hábito do TikTok, mas muitas pessoas têm. Por exemplo, para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de views na live do Douglas Costa ontem no seu canal do TikTok, respondendo perguntas de todos os pontos, perguntas sobre o Los Angeles, perguntas sobre o Flamengo, enfim, um monte de coisa. Recebi alguns trechos e separei algumas situações aqui para a gente poder conversar. Por quê? Porque o Grêmio foi pauta da conversa de Douglas Costa com seus seguidores. E não poderia ser diferente. Todo mundo quer tentar entender como foram as coisas, os movimentos do Douglas Costa aqui dentro, por que fracassou. Inclusive o futuro. O Douglas Costa chega a falar no futuro, na possibilidade de voltar para o Grêmio, que é uma coisa curiosa, né? Inimaginável na cabeça do torcedor do Grêmio o retorno do Douglas Costa. Mas quando tu pessoaliza todos os processos, a gente tem respostas como a que ele deu. Vamos separar algumas coisas, vou começar sobre isso, sobre o voltaria ou não, né? Ao ser questionado se um dia voltaria ao Grêmio, olha o que ele disse. Depende. Se não tiver quem me mandou embora aí, talvez um dia. Ou seja, coloca mais uma vez, posiciona mais uma vez em cima dos dirigentes o grande problema dele. E ele, em tese, não tem responsabilidade nenhuma sobre o resultado do seu trabalho aqui. Tudo é culpa de alguém. Tudo é a velha tese Homer Simpson. Tudo é culpa de alguém. Ele, nada disso, né? Ele, ao ser perguntado, por exemplo, sobre uma linha de trabalho dele, ele diz: eu tenho uma parcela de culpa, como todos os outros, não quero mudar a opinião de ninguém, deixa eles acharem o que quiserem. Eles quem? O torcedor do Grêmio é que perdeu. O torcedor do Grêmio é que perdeu. O Douglas Costa diz assim também sobre dinheiro: nunca ganhei 1 milhão no Grêmio, nunca cheguei nem perto disso, nunca ganhei 1,5 milhão. Vamos posicionar, até pra gente posicionar a verdade. Não é que ganhou 1,5 milhão. Tinha 1,5 milhão para receber. Quanto que o Grêmio vai pagar por ele? Para rescindir? 7 milhões. Ele ficou de quando a quando? De maio a fevereiro. Faz aí 10 meses. Só de rescisão. E o Grêmio deixou claro na nota. O Grêmio deixou claro. A rescisão se refere a valores de luvas e bônus no período que ele trabalhou. 10 meses. 7 milhões é 700 por mês. Ou não é? É 700 por mês, neste período. Porque o Grêmio deixa claro na nota que não vai pagar nada na rescisão referente ao valor futuro, e sim ao período que ele trabalhou. São 700 mil. Aí eu não ganhei 1 milhão, claro, ganhei 800.
800 era o salário dele, mais 700, 1,5 milhão. Usando, enfim, olha, é complicado a gente falar, mas a gente precisa falar, isso tem que terminar. Isso tem que terminar. Ele criticou muito fortemente o Denis Abraão, com termos nada legais, entendeu? Dando claramente a ideia de que entrou em conflito com o Denis Abraão, porque o Denis foi o cara que disse, tu não vai ir no casamento terça-feira, tá concentrado. Tudo tem ponto e contraponto nisso aqui. É sempre importante. Aí ele deixa claro um ponto que todos sabiam, mas ninguém falava. Quem chamou ele para voltar foi o Renato. E quando ele voltou já estava decidido, já tinha sido demitido. Ou seja, ele diz que quem falou com ele, quem administrou o negócio foi o Renato, que era o treinador do Grêmio na época. E aí ele fala mais sobre a demissão. Foi uma baita bosta que fizeram, diz ele. E acredita que se Renato voltasse seria a chave para o Grêmio. Ou seja, esse grupo é um grupo, entendam isso, do Renato. O Grêmio perdeu a administração sobre o grupo. Ele fala do Jeromel, por exemplo, ele diz que o Jeromel é pica, mas mesmo tendo poder, não usa. O que é isso? Mesmo tendo poder, o Jeromel é um grande líder dentro do campo e tal. Na administração do vestiário, ele é um funcionário. Que poder? Usar para quê? O que é usar poder em futebol dentro do vestiário? São vários pequenos pontos que a gente vai apresentando e que é curioso. Ele foi perguntado, por exemplo, se os jogadores faziam um corpo mole. E aí ele sugere que os jogadores queriam ganhar os jogos para mandar a diretoria longe. Para, enfim, dizer, viu? O Grêmio viveu um conflito. Jogadores, dirigentes, as pessoas têm que entender isso para montar a sua lógica. Os jogadores são contratados pelos dirigentes. Quem vai pagar a conta do Douglas Costa não foi o Renato que chamou ele. São os sócios do Grêmio que pagam a mensalidade, são os torcedores que estão sempre investindo no Grêmio, são a gestão do Grêmio de vender jogador, de conseguir patrocínio. Isso que vai pagar. É isso que vai pagar. As pessoas têm que ter essa noção, entendeu? As pessoas têm que pensar um pouco além disso. Quando a gente vê assim uma briga de quem paga com os funcionários que vão para dentro do campo para tentar resolver, e são muito bem pagos, porque o Grêmio gastava 15 milhões com esses jogadores, e quando o Douglas sugere que existia um conflito entre os dirigentes e os jogadores, cara, que mundo a gente viveu? Que mundo foi esse? Entendeu? É um negócio assim, quase difícil da gente conversar. Porque ele coloca aqui, são 5, 6 pontos que se tira dessa live, como eu disse, com mais de 1 milhão de views, com mais de 50 mil curtidas, que teve a participação de muitos gremistas que viram aquilo, mas não conseguem entender o tamanho disso no contexto. Como é que é o funcionamento desse processo? Tu vai lá, tu contrata o cara, aí quem contratou foi o treinador, e aí quando o treinador não tava, já era uma M, porque tinha sido demitido, e já não era o mesmo status. E o Grêmio nessa história? E o Grêmio nessa história? E a estrutura? Tu é contratado por quem? Pra quê? Tu não é contratado por uma figura para defender os interesses dessa figura ou desse processo que está organizado. Tu é contratado por uma instituição que paga o teu salário e quer que tu dê o teu máximo para tentar solucionar o que o contrato está dizendo. É por isso. E quando tu vê essa disputa interna, tu vê por que a coisa desandou e foi tão mal pensada e mal falada. É nesses pequenos detalhes, e eu confesso para vocês, eu queria ter tirado isso da pauta, só que quando surgem informações pesadas sobre o ambiente que nos trouxe onde a gente está, eu não posso deixar de falar. Eu não posso, exatamente para a gente não errar ali na frente. Não errar ali na frente. Aqui, por exemplo, tem na resposta sobre voltar ou não ao Grêmio, a clara ideia de que se tiver o cara que me mandou embora, eu não volto.
Ou seja, o Grêmio é papo secundário. É papo secundário. A figura Grêmio é secundária dentro desse raciocínio. O que deixa ainda mais triste a nossa relação com esse grupo que, curiosamente, continua lá. O grupo que queria vencer para mandar a direção longe, continua lá. E a gente espera que tenha mudado a conduta. Inclusive, dentro do que ele disse também sobre o poder ou não do Jeromel, e ele usar ou não o poder, o que nós vamos dizer? Mas é a realidade. Uma live no TikTok reacendeu e reavivou uma coisa muito triste para todos nós. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.